O que é pior, ver algo chegando ou ser pego de surpresa? Hoje, em nosso canal Segredos Ocultos, a vida está cheia de surpresas. Em primeiro lugar, temos a vingança, um prato que é servido frio ou não. Primeira história. Fui enganado, mas já esperava por isso. Eu, um homem de 26 anos, estava namorando uma garota de 25 anos da universidade. No início, ela era carinhosa e amorosa, e tudo estava indo bem nos 6 meses do relacionamento, até que chegaram as minhas finais. Foi quando tudo desandou. Ter finais significava passar mais tempo estudando e me preparando em certas disciplinas em que estava tendo dificuldades. Quanto mais tempo eu passava estudando, menos tempo passava com ela. No início, quando conversei com ela, parecia entender, considerando que estou cursando engenharia química e ela, administração hoteleira. Segundo ela, o curso dela era muito mais fácil, e ela não se importava. Então, paramos de nos ver por cerca de 1,5 semanas. Trocávamos mensagens ocasionalmente, mas não tanto quanto costumávamos. Em uma noite, enquanto eu terminava um trabalho, ela me mandou uma mensagem falando sobre um amigo dela, que chamarei de Brian para preservar a privacidade. Segundo ela, Brian era um bom amigo e um cara legal, extrovertido, com um amplo círculo social. Eu, por outro lado, sou oposto, introvertido, com um grupo social fechado de amigos e o restante das pessoas que conheço são meros conhecidos. Após as finais, passamos mais tempo juntos, mas sempre era sobre Brian. No início, era estranho, mas chegou ao ponto em que eu estava cansado. Um dia, como piada, perguntei se ela queria namorar com ele ou porque sempre falava sobre ele. Você pode imaginar que ela não levou como uma piada. Em vez disso, agiu ofendida, até insinuando que eu a estava acusando de traição. Foi quando todos os pontos começaram a se conectar. Se não havia nada acontecendo, por que ela ficou de repente na defensiva e chateada? Decidi esperar por provas concretas. Semana após semana, ela cancelava os planos no último minuto, e se tivesse sorte, ela me deixava plantado no meu aniversário, já que deveríamos nos encontrar em um restaurante junto com meu pai para comemorar. Até meu colega de quarto na época perguntou se eu estava bem, pois me viu chateado muitas vezes e até conversou comigo. Após alguns meses, um dia pedi para minha ex nos encontrarmos em uma cafeteria. Antes disso, durante toda a semana, agi como um idiota, já me preparando mentalmente para me afastar do relacionamento. Quando ela chegou à cafeteria, tentou me dar um beijo, mas eu me afastei. Ela perguntou o que estava errado, e eu apenas disse que já sabia. Era algo que meu pai sempre dizia quando eu estava escondendo algo, e funcionava bem para fazer as pessoas contarem a verdade. Assim que disse eu já sei, e ela viu meu rosto sério, ela olhou para baixo e disse: "Quem te contou? Foi o Kel?" Kel é meu amigo mais próximo, mas mesmo que ele tivesse me contado, eu basicamente ignoraria. Então, eu apenas disse talvez, mas queria ouvir dela. Ela começou a chorar e pedir desculpas, dizendo que não queria me machucar e que estava saindo com o Brian há 2 meses. Eu queria chorar, gritar com ela, ficar com raiva, mas não conseguia. Era uma verdade da qual eu já estava ciente. Então, apenas perguntei como isso aconteceu, e a história dela foi assim: estávamos em uma festa de um amigo em comum quando você tinha finais, e eu estava muito chateada porque você não prestava atenção em mim. Então, quando o Brian me viu chateada, conversou comigo, me fez sentir segura e amada, mesmo que você também tenha feito isso, era diferente, e eu gostei. Depois disso, nos envolvemos e começamos a nos ver todo final de semana. Quando ela disse essas coisas, foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Senti-me mal. Ela tentou se desculpar e disse que ainda poderíamos fazer dar certo, mas eu já sabia que não era possível. Então, eu disse a ela para aproveitar o último café que ela compartilharia comigo, pois era o último que eu pagaria para ambos. Paguei pelos cafés e saí sem me despedir. Naquela noite, liguei para meu pai e conversei com ele. Nunca pedi conselhos a meu pai nessa situação, mas ele apenas me disse que o que não está destinado a acontecer nunca acontecerá, e que era melhor tentar não guardar sentimentos negativos contra ela ou o rapaz. Ele citou seu artista favorito, dizendo: "Quão bela é a vingança quando Deus a concede." Recentemente, uma amiga dela me contou que ela acabou engravidando de Brian, que se recusou a assumir qualquer responsabilidade pelo filho. Ela me disse para ter cuidado, pois minha ex estava dizendo aos pais dela que o filho era meu, embora tenhamos terminado há mais de 1 ano. Agora, decidi seguir o fluxo da vida. Demorei um pouco para superar, mas consegui, e bem, agora estou namorando minha ex-colega de quarto, o que é engraçado.
Obrigado por ler, agora vamos ver alguns comentários da comunidade. Primeiro, lidou como um chefe. Todos gostariam de ter um momento de mic drop, e você conseguiu. Boa sorte. Alguém mais diz que é engraçado como as coisas se desenrolam, não é? No final, ela ficou sem ninguém e provavelmente acabará como mais uma mãe solteira trabalhando em um emprego que odeia e namorando cafajestes que não se importam com ela. Parabéns por ter a integridade e autorrespeito para se livrar de uma pessoa tão tóxica. No futuro, nunca namore uma mulher que tenha um amigo tão próximo. Mulheres que dizem todos os meus amigos são homens e nunca traí meu namorado são falsas. Sua boca grande a entregou. Você estava certo, Op. Sempre que alguém fica na defensiva assim, tem algo a esconder. Foi extremamente patético dela se voltar para a primeira pessoa que lhe deu um pouco de atenção enquanto você não alimentava o ego dela. Em vez disso, você estava lá fora lutando por seus sonhos e objetivos. Você é bom demais para ela, Op, e as escolhas dela a levaram exatamente para onde ela estava destinada a estar. Atualização. Então, fazem alguns dias, e recebi uma ligação do ex-sogro dizendo que eu era um covarde por deixar a filha dele grávida e abandoná-la, pois ela ia desistir por minha causa. Eu apenas disse a ele que era impossível que o filho fosse meu, já que tínhamos terminado há algum tempo. Foi quando ele me disse que aparentemente minha ex ainda estava dizendo que estávamos juntos. Eu apenas disse não. A tempestade de problemas não parou por aí. Ontem, durante minha corrida matinal, vi Brian. Nos olhamos e ele veio até mim. Disse que precisava de conselhos de alguém que não gostava dele, pois estava com medo de enfrentar a paternidade. Eu apenas disse para encarar e estar presente para o filho, pois o pobre não tinha culpa das circunstâncias. Acordei hoje porque meu carro havia sido vandalizado. Consegui algumas imagens das câmeras de segurança e, bem, tem sido uma maneira ruim de começar o ano. Um comentário da comunidade: mesmo que você tenha que pagar pelos reparos, ainda é melhor do que o preço que pagaria apenas em angústia mental se tivesse continuado. Você fez a coisa certa, e isso mostra quão imatura ela realmente é. Você disse ao pai da ex quem é o verdadeiro pai? Mantenha sua posição. As coisas vão melhorar. Os comentários estão certos, Op. Melhor ficar com um pouco de vandalismo do que com sua ex. Ela agora é problema de outra pessoa. O que você acha? Nosso próximo Op leva os detalhes sujos para a próxima. Segunda história. Gravei esposa teve um caso com nossa babá de 22 anos, que é do sexo feminino. Eu tenho 40 anos, ela tem 35, e temos 2 filhos pequenos, de 2 e 4 anos. Passamos por um momento difícil em nosso casamento em outubro passado, e ela se afastou completamente. Ela me disse que nunca esteve completamente apaixonada por mim e nunca me desejou sexualmente. Por vários meses, não consegui entender o que havia acontecido. Ambos os lados da família estavam confusos e sugeriram que buscássemos terapia para resolver isso. Em fevereiro passado, ela admitiu ter se envolvido com um cara em dezembro e que estava tendo um caso emocional com nossa babá de 22 anos, que ainda está na faculdade. No entanto, mais tarde descobri que não era apenas emocional, mas também sexual. Desde outubro passado, observei grandes mudanças em seu comportamento, comprando roupas novas, mudando a música, fazendo depilação 2 vezes por mês, trocando senhas, etc. Ela tingiu o cabelo de preto, fez uma tatuagem e colocou um piercing no nariz. A namorada dela cresceu em um bairro mais humilde, então é uma combinação estranha, com origens completamente diferentes. Quando ela estava de férias em março passado para visitar uma amiga em Miami, descobri que ela levou a namorada junto. Ao empacotar para mudar, encontrei o Apple Watch dela. Ao pegá-lo, uma mensagem apareceu, dizendo: por favor, imprima minhas informações de confirmação para a bagagem. 15 minutos antes disso, minha esposa saiu de casa e pegou um Uber para o aeroporto com destino a Miami, mas ela também estava indo com a namorada. Demorei 1 hora para rolar até a primeira mensagem e descobri que elas estavam trocando mensagens carinhosas desde o início de novembro. Elas fizeram tatuagens com as iniciais uma da outra nos pulsos. Minha esposa passou de ouvir Florence and the Machine para Tuzi, coisas loucas. Mas estou considerando isso como uma crise de meia-idade ou talvez um transtorno de personalidade. Eu pedi o divórcio. Atualização: o divórcio foi finalizado há 2 meses. Dividimos todos os bens 50-50, a custódia das crianças é 50-50. Ela ficou com a casa e tem a namorada morando lá, apresentando-a aos pais como sua nova parceira quando eles visitaram há algumas semanas.
Eu sei disso porque estava curioso demais e passei lá uma noite. O carro da namorada estava estacionado lá à meia-noite, enquanto os pais dela também estavam hospedados lá. Fala sério, estão se movendo rapidamente. A coparentalidade está indo bem, mas ela ainda me envia muitas mensagens sobre coisas relacionadas às crianças. Em novembro passado, ela me enviou mensagens 24 dos 30 dias. Ela apareceu há algumas semanas para pegar algo, e o pai dela desceu do carro para me cumprimentar. Estendi minha mão e apertei a dele. Ele parecia realmente constrangido, relutante em fazer contato visual. Ao voltar para dentro, ele disse: "É bom te ver. A vida ainda é ruim, mas melhora." Ainda não voltei a namorar, porque sinto que é melhor dar um tempo, curar e me recuperar. Pelo que li, entrar rapidamente em relacionamentos é como tomar antibióticos de álcool. Não vai matar você, mas você vai sair prejudicado. Nunca contei a ela que encontrei o Apple Watch e que estou ciente de todas as mensagens e detalhes sujos da traição. Levo isso para o túmulo, pois não resolverá nada. Também nunca compartilhei essas informações com a família dela, pois eles praticamente sabem que ela não presta. Honestamente, relacionamentos que começam da maneira que o dela e de sua nova namorada começaram geralmente não duram, porque é alguém procurando algo fora de si mesmo, em vez de se voltar para dentro e refletir sobre quem são como pessoa. Eles mergulham em um caso e em algo novo e brilhante que distrai do verdadeiro problema. De qualquer forma, sinto muito que isso tenha acontecido com você, Op, mas você está certo, as coisas melhoram. Se você tem uma história semelhante, compartilhe conosco nos comentários. Por último, um período de 4 anos sem relacionamento termina para este. Terceira história. Ex-esposa traindo casou-se novamente e teve um bebê, reavivando todas as emoções que passei. Minha ex-esposa e eu nos divorciamos em 2017, ela abandonou o nosso casamento por seu parceiro de caso e nunca olhou para trás. Em 2021, após 4 anos sem contato, ela me ligou do nada e pediu desculpas por tudo que me fez passar. Ela disse que estava em terapia para traumas de infância e que eu era a melhor coisa que já aconteceu a ela. Ela iniciou um negócio no ano em que nos divorciamos, e eu a ajudei a começar. Quando ela entrou em contato em 2021, enviou-me uma captura de tela da conta do negócio, com quase $140 mil lá. Era evidente que o negócio estava prosperando, e eu senti uma pontada de ciúmes. Ela perguntou o que fazer com o dinheiro, pois sempre fui bom em investir. Eu disse que começaria pagando metade das taxas do divórcio e honorários do advogado que ela me deixou arcar, pois financiei todo o divórcio para escapar da situação injusta. Para minha surpresa, ela imediatamente me enviou a quantia referente à metade dela, além de mais $500 pelo cuidado com nosso cachorro que ela também abandonou. Ao longo de alguns dias, ela tentou me contatar mais, e eu disse a ela que fico feliz por ela estar recebendo a ajuda que precisa, mas que ela violou tudo que era sagrado sobre o nosso casamento e para de me contatar. Ela obedeceu ao meu pedido, e nunca mais ouvi falar dela. Naquela época, presumi que o relacionamento com seu parceiro de caso finalmente tinha acabado, e foi por isso que estava ouvindo dela. No entanto, via na igreja, a mesma onde nos conhecemos e começamos nosso relacionamento, com o novo marido e o bebê. O novo marido não era seu parceiro de caso. Parece que ela organizou sua vida e agora tem tudo resolvido. Embora eu esteja feliz por ela ter dado a volta por cima, não consigo deixar de me perguntar por que eu não era bom o suficiente para ela interromper o caso antes de destruir nosso casamento. Por que ela não voltou para casa, que era o que eu desejava desesperadamente na época? Ela destruiu completamente a essência do que sou, e nunca mais fui o mesmo desde então. Ainda dói pensar no que ela fez comigo, quase 7 anos atrás. Comentários da comunidade. Alguém questiona por que ele não era bom o suficiente para ela parar o caso antes de destruir o casamento. Outro comenta que não é que ele não fosse bom o suficiente, mas que ela estava quebrada. Suas ações refletiram suas insuficiências, não as dele. Destaca que ela buscou ajuda para seus problemas e tentou fazer as pazes, reconhecendo o valor dele. Outro participante diz para ele se concentrar em ter de volta metade das despesas e seguir em frente. Lembra que o divórcio é para deixar uma situação indesejável em busca de algo melhor. Expressa compreensão pela dor, mas incentiva a olhar para o futuro. Um terceiro comenta que, embora seja difícil, ele deveria ficar grato por se livrar de alguém que fez algo assim e tentar ficar bem com o fato de que ela buscou ajuda e agora parece feliz. Destaca que, muitas vezes, traidores não têm remorso, e ele teve a sorte de receber algum reconhecimento.
Alguém aconselha o OP a não se envolver mais com a ex-esposa e a focar no presente e no futuro. Destaca que a transformação dela não pode retroceder o que já foi dito e feito. Incentiva a seguir em frente. O OP atualiza o post em novembro de 2023, agradecendo à comunidade pelo apoio durante as festas, especialmente por aqueles que enfrentaram traições. Expressa gratidão por saber que não está sozinho e encoraja todos a encontrar alegria e conforto na temporada de festas. Outro, agradece as sábias palavras do OP e o incentiva a compartilhar sua experiência. Agradece por se juntar à comunidade em Ourspace e incentiva todos a curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Até a próxima!